De volta com o Jornal do Dia e o projeto que mantém a alíquota do ICMS em 20% no Rio Grande do Norte deve mesmo ser votado ainda essa semana no plenário da Assembleia Legislativa. Sobre esse e outros assuntos eu converso agora com o secretário estadual de Fazenda, Carlos Eduardo Xavier. Boa tarde, secretário, mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Dia. Eu já quero começar te perguntando que a oposição, mesmo a oposição sendo maioria, o governo ainda acredita na aprovação desse projeto? Boa tarde, Carla, aos telespectadores do Jornal do Dia. Sim, a gente acredita que a matéria vai ser aprovada. Estamos trabalhando para isso, conversando com deputados da oposição e da base. Há uma negociação neste momento para tentar viabilizar a aprovação da matéria num percentual menor do que está posto hoje de 20%. A gente sabe que isso vai trazer perdas para o Poder Executivo Estadual no ano que vem, mas o que a gente não vislumbra nesse momento é ficar só com os 18%. Então a gente espera, o deputado Francisco tem, em nome do governo do Estado, ele é o líder do governo na Assembleia Legislativa, ele tem conduzido essas negociações, a gente espera que finalize com um desfecho positivo e que a gente tenha aprovação da matéria ainda esse ano. Secretário, o governo quer 20%, mas existe alguma possibilidade de, por exemplo, nem 18% e nem 20%, pode-se chegar aos 19%? É isso, né? Essa é a negociação que existe no momento. O deputado Francisco, como líder do governo, tem feito esse diálogo com os deputados da situação e da oposição. É algo que a gente pode caminhar, claro, não tem como não colocar isso. A simples redução, vamos lá, para casa de 19%, ainda traz perdas para o exercício de 2024, mas, mediante o quadro que nós temos, ficar sem os 19% ou os 20% é algo que traz um prejuízo muito maior. Então, a gente espera que essa negociação prospere e que a gente tenha aí essa matéria aprovada, seja com 19,5%, seja com 19%, que a gente, ou mesmo com os 20%, que seria o ideal, que a gente possa, ano que vem, se programar para cumprir com os compromissos do Poder Executivo Estadual. Secretário, só para a gente ter uma noção, por exemplo, como é que é essa questão da alíquota do ICMS em outros estados? Por exemplo, aqui do lado, aqui no Nordeste, a nossa alíquota é a mais alta, não é a mais alta? Explica melhor isso para a gente. Não, Carla, minimamente, hoje a gente tem uma alíquota de 20%. Há estados aqui como o Maranhão, por exemplo, que aprovou uma alíquota de 22% para 2024. Há estados com alíquota de 21%, como o Piauí. Há estados com 20,5%, como é o caso de Pernambuco. E a Paraíba, que tem 20% aqui do lado. Então, era um argumento muito forte do setor produtivo no ano passado, de que a gente ficar com a alíquota de 20%, por isso a gente fez temporária, poderia trazer algum tipo de perda de competitividade do estado. Esse ano não tem, né? A gente tem Paraíba, Pernambuco, Ceará, todos com no mínimo 20% da alíquota. Então, por isso que a gente entende a importância da manutenção dessa alíquota em 20% para o ano que vem. Essa mudança na alíquota, se passando para 20%, isso incrementaria a arrecadação do Estado em quanto? Então, na verdade, não é passar para 20%, né? A gente hoje já tem os 20%. Já tem 20%, né? Sim, mas então, permanecer. Trazer para 18%, a gente estima uma perda de 700 milhões ano, né? E esses 700 milhões, é sempre bom dizer, 175 milhões de reais vão para os municípios. Então, as perdas são para o Estado e para os municípios também. E quais consequências disso, né? Aí a gente vai ter menos recursos para investir em saúde, segurança, educação. Então, a consequência direta dessa queda da alíquota de 20% que a gente tem hoje, sim, por isso que a gente diz sempre que a manutenção da alíquota, ninguém está falando em aumento de imposto, se ela vier para 18%, a gente tem uma perda na casa de 700 milhões de reais ano. 700 milhões de reais, com certeza faz bastante a diferença. Ô, secretário, agora deixa eu falar com o senhor a respeito da questão da reforma tributária. Como é que o senhor vê o impacto da reforma tributária aqui para o Rio Grande do Norte? Olha, Carla, a reforma tributária foi a grande discussão do ano de 2023, né? Ela foi aprovada na Câmara, seguiu para o Senado, foi aprovada com alterações e agora precisa voltar para a Câmara dos Deputados. Do ponto de vista do Estado do Rio Grande do Norte, ela é positiva no longo prazo. Por quê? Hoje, o ICMS, que a gente
está falando agora há pouco aqui, que é o principal tributo do consumo, a principal fonte de renda para o Estado, ele hoje é pago no estado de origem das mercadorias e no estado de destino. Como nós somos um estado que importa, né, do ponto de vista de comprar muito mais de outros estados do que vender para outros estados, essa migração para a tributação só no consumo, que é uma das mudanças da reforma tributária, vai ser extremamente positiva para o Rio Grande do Norte. Mas isso vai se dar ao longo do tempo, não vai ser instantânea essa mudança, tem um período de transição, mas no longo prazo é sim uma reforma muito importante para o estado do Rio Grande do Norte. Secretário, agora eu quero mudar um pouquinho desse assunto, da questão tributária, e passar para o anúncio que o governo fez ontem em relação ao pagamento do 13º salário para os servidores públicos estaduais. Quais são os detalhes desse calendário? Primeiro que é uma grande notícia, né, Micarla, para o servidor público e para a economia do estado. A gente sabe a importância do 13º para o movimento no comércio no final do ano. Então, a governadora, mesmo com toda a dificuldade que nós estamos tendo esse ano, do ponto de vista fiscal, anuncia o calendário de pagamento do 13º, um calendário muito parecido com os que a gente fez nos anos anteriores, 2019, 20, 21 e 22. A gente inicia agora no dia 9, né? No dia 9 a gente já paga integralmente para quase 60% dos servidores públicos estaduais o seu 13º. No dia 20, a gente complementa para aqueles servidores de órgãos com arrecadação própria, a gente complementa os 60%, né, que eles tiveram 40% de adiantamento lá atrás. No dia 30, a gente faz uma antecipação de 30%, um adiantamento de 30% para 24 mil servidores e complementa o pagamento no dia 10 de janeiro para todos os servidores. Então, você que é servidor público do Estado, você já sabe quando vai receber o seu 13º e pode programar as suas festividades de final de ano. E aí, quem tem qualquer dúvida, secretário, o que pode fazer? Tem algum site, o site do governo? O site do governo, o site da Secretaria de Administração tem bem delimitado os valores de quando os servidores vão receber. As redes sociais do governo, as redes sociais da própria governadora, está lá bem explicadinho, mas é bem fácil. Dia 9, agora sábado, quem recebe até R$7 mil terá o seu 13º recebido integralmente, independente se é ativo, inativo ou pensionista. Até R$7 mil. Até R$7 mil. No dia 20, aqueles servidores dos órgãos que têm receita própria terão o seu 13º complementado. No dia 30, o restante dos servidores terão 30% do seu 13º adiantado e todo ele complementado no dia 10 de janeiro. Aí todos estarão com o 13º no bolso. Então, dia 9 de dezembro a 10 de janeiro, isso, todos os servidores vão estar recebendo. Quanto vai ser injetado na economia? São cerca de R$700 milhões a folha bruta do Estado e do ponto de vista líquido são cerca de R$600 milhões que a gente injeta na economia num período muito importante para a economia do Estado, final de ano. Nós vivemos num estado turístico, né, que tem muita movimentação aqui, é importante que as pessoas estejam com o 13º no bolso para movimentar a nossa economia. Verdade. Secretário Carlos Eduardo Xavier, quero te agradecer mais uma vez, né, por estar aqui com a gente, por prestar esses esclarecimentos aqui aos nossos telespectadores. Obrigada. Eu que agradeço. E por hoje é só. Outras informações você acompanha no É Notícia com a Análise São Miquel, às 7h30 da noite, ou a qualquer momento no mais completo e confiável portal de notícias do Rio Grande do Norte, pontanegranews.com.br. Dá também para rever toda a nossa programação, inclusive essa entrevista com o secretário Carlos Eduardo Xavier. A você, obrigada pela sua audiência, pela sua companhia, uma ótima tarde. Fica com Deus. Te vejo amanhã, logo após Patrulha. Até lá.